Meus amigos, segundo especialistas, 70% das nossas preocupações não dão em nada, não significam nada, apenas são preocupações. Outros ainda são os dados que nos fazem saber o quão muitas vezes é desnecessário vivermos sobre o peso da preocupação, da ansiedade. Olha mais outros números que vão nos ensinar muito a respeito do que nós queremos tratar aqui hoje com você. Vai dizer que 40% das nossas preocupações também nunca acontecem. Daquelas 70 que não significam nada, ainda vamos contabilizar 40 que nunca vão acontecer. 40% delas. Será que você é uma dessas pessoas que anda se preocupando por nada à toa, mas que o peso desta preocupação tem tirado de você o brilho de viver, a vontade de viver, ou de uma ansiedade que tem tomado a tua alma? Nós queremos falar sobre isso no programa de hoje. Qual é a importância do Evangelho, da fé? Qual é a importância da palavra de Deus para nos tirar desse lugar de tamanha aflição, desse lugar de tamanha ansiedade pelo que vai acontecer, mas que muitas vezes não acontece em nada daquilo que nós ansiosamente esperávamos que acontecesse, seja para bem ou seja para mal? Porque bem repetimos tantas vezes, não é? Eu tenho Deus, eu oro, eu creio, mas eu não consigo me desprender das minhas preocupações. Eu não consigo não me preocupar ou ficar ansiosa. Eu não consigo. O que mais o Evangelho pode nos entregar sobre esta questão? O que mais nós podemos aprender com Jesus? Ao ele dizer, não andem preocupados com coisa alguma, ele deve ter me oferecido o remédio, a saída para isso, não? Essa é a questão que nós vamos tratar no programa de hoje e eu quero ter você aqui sempre com a gente. Não se preocupe, o programa vai ser muito lindo para você. Meu convidado já veio outras e outras vezes e está sempre convocado para vir aqui. Meu colega de trabalho, vizinho de programa, vem hoje ao consultório, Robson Aleixo, pastor e apresentador da Novo Tempo. Bem-vindo! Muito obrigado. É uma alegria estar aqui, você sabe, Obrigada. né? Eu fico lá esperando você ligar para mim e falar, vem aqui no meu programa. Então chegou o dia de você voltar e fazer a gente feliz, a audiência feliz, de ouvir de você a sua perspectiva sobre esse tema. Você já me ouviu falar aqui para a gente começar e o que está aí fervilhando no seu pensamento sobre o assunto? Quando você começou, eu fiquei pensando, né? Como não se preocupar num mundo tão preocupante? A gente passar 5 minutos, 6 minutos, por exemplo, diante de um noticiário, vai cair uma tonelada de coisas. Se a gente tem filhos, como é pensar, né, em filhos decidindo sozinhos? Será que a gente não pode fazer isso? Aí, à minha mente vem algo real. Eu lembrei dos meus cachorros. E assim, às vezes eu estou andando na rua e eu vi um cachorro vira-lata ali, magrinho, com sede, com fome, sem ter para onde dormir e livre. Ele era livre, ele é o vira-lata, ele vai para qualquer lugar da rua, ele dorme em qualquer lugar, ele é livre. E os meus não são livres, eles estão no meu quintal, mas os meus têm comida e os meus estão dormindo. E os meus têm dono. A gente começa a aumentar a quantidade de ansiedade quando a gente rompe com o fato de ter um dono. É horripilante ter um dono, mas é uma escolha ou outra. A gente pode escolher viver livremente sobre as nossas próprias regras e as nossas próprias leis. Ou pode escolher viver sobre as regras, as leis e o cuidado de um Senhor. E esse Senhor vai cuidar de mim. Agora, viver sem um Senhor significa assumir a responsabilidade sobre absolutamente tudo. Mas você sabe que ao dizer dessa liberdade, desse não ter dono, a impressão que dá é que isso justamente é o que a gente precisa para não viver ansioso, preocupado. Você está trazendo uma perspectiva completamente diferente. Essa tal liberdade, sem o cuidado de um dono, é que vai propiciar esse ambiente ansioso e preocupante. Exatamente. Eu vou colocar um exemplo. Quando eu sou livre, a minha liberdade é do meu tamanho. Quando eu assumo a minha liberdade é do meu tamanho. E o espaço dela é o espaço do meu alcance. Então, a velocidade dessa liberdade é a velocidade que eu consigo atingir. O poder dessa liberdade é o poder que eu tenho. Então, é sempre muito limitado, quando eu controlo tudo. Agora, quando eu me entrego ao controle de Deus, o espaço que eu navego é o espaço dele.
O poder que está sob a minha atuação é o poder dele, a velocidade é dele. Então é uma ilusão achar que se entregar ao mundo de Deus, ele restringe. E muitas vezes Deus está vindo na nossa direção, a gente tem medo de ele tirar alguma coisa, mas ele vai tirar é o espinho. Então ele está chegando e está ampliando a liberdade. E aí isso gera para mim um conforto, porque ele é poderoso. Eu tenho uma ansiedade aumentada exatamente pela consciência que eu tenho das minhas limitações. Eu não tenho poder sobre a morte, eu não tenho poder sobre a doença, eu não tenho poder sobre as escolhas dos outros, eu não tenho poder de manter meu coração batendo para os próximos 10 minutos. Então eu tenho motivos para me preocupar, eu tenho motivos para essa ansiedade. São esses medos aí que vêm em função disso que você nos faz pensar. Medo da morte, medo porque eu não tenho controle sobre ela, eu não tenho controle sobre uma doença em fase terminal, eu não tenho controle sobre o outro gostar ou deixar de gostar de mim, pedir o divórcio ou de um filho, enfim, o que seja. Então, aí volta a pergunta que você disse que pensava nela inicialmente. Como não se preocupar? Como é que, então, estas questões e outras tão significantes ou significativas quanto elas podem ocupar apenas o seu lugar enquanto eu me movo sem que elas me tomem? A preocupação vai chegar. A grande pergunta é o que você vai fazer com ela. Então, quando a preocupação chega, o que Deus fala? Entrega-la para mim. Entrega-la para mim. Porque diz o texto assim, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, a hora que a ansiedade vem, você tem uma escolha. Assumi-la ou entregar para ele. Ela sempre, porque é inevitável, não dá para você falar assim, recebi uma notícia e está de boa. Não, você recebe a notícia e agora, neste momento, você tem uma decisão sobre o que fazer com ela. Ele fala, traz imediatamente, coloca em mim essa ansiedade, porque eu vou cuidar de você. Você não é o autor do plano, você se entregou ao plano. E quando eu acho que tudo que tem que dar certo só vai dar certo por causa da minha competência, esse é o primeiro passo para dar tudo errado. Ele dá errado antes mesmo do final do processo, porque isso vai me gerar vai cozinhar meu cérebro. Eu entendo isso como um aprendizado. O aprendizado da confiança. Eu queria que você me falasse sobre isso. Como é que eu aprendo a confiar, a entregar e não buscar de volta? Toda hora buscar de volta. Eu quero dizer que esse é um tema que a mim é caríssimo. Eu tenho pensado nele todos os dias, praticamente o tempo todo, justamente por ver tantos cristãos. Por isso o tema do programa de hoje é como o cristão pode viver menos ansioso. Porque a coisa que eu mais testemunho são cristãos que estão se arrastando na vida sob o peso da preocupação, o peso da ansiedade, o peso de que os leva, inclusive, a muito desespero. As igrejas estão cheias de pessoas desesperadas. E isso não casa com a paz que excede todo entendimento. Então, se Deus não falha, se Deus não mente, Ele disse que nos daria paz que excede todo entendimento, como é que nós temos falhado nesta entrega? Porque nós precisamos reconhecer que deve ser algo do nosso exercício. Será que não estamos entregando plenamente? Será que não estamos sob esse governo pleno? Faz a gente pensar um pouco mais profundamente sobre isso, Robson. Acho que tem alguns passos e a gente precisa ir na raiz do problema. Nós nunca vamos ter a paz de Deus sem antes ter paz com Deus. Isso é regra. Se eu não estou bem com você, eu não estarei bem no ambiente que você domina. E isso é regra. Portanto, o primeiro passo da paz é paz com Deus. E paz com Deus é conversar com Ele, perguntar para Ele, Senhor, está tudo bem entre nós? Ai, que lindo. E tem uma regra sobre ela. Quem traiu, fui eu. Quem foi ofendido, foi ele. Então, nesse fim de guerra, os termos da paz são dele. Isso agride o meu coração, mas isso é real. Quando Jesus chega na minha direção para me trazer a paz, os termos da paz é a do vencedor. Se me colocasse na cruz, eu perderia para a cruz. Se me colocar diante da morte, do pecado, da culpa, da vergonha e do medo, eu perco para eles. Ele venceu. E ele me venceu. Então, quando ele me venceu, eu não falo assim, Senhor, então agora a gente vai estar tudo bem entre nós e esses são os meus termos. Isso não acontece. Os termos da paz são do vencedor. Isso é um ponto. Então, a paz com Deus, ela propicia a paz de Deus. E a paz de Deus é a mudança de propósito. Então, aí a gente também está no DNA do problema.
Eu vou dar um exemplo. Eu vou lá e tentei ter paz usando substâncias químicas, não deu certo. Aí eu tento a paz com novos relacionamentos, não deu certo. Tento paz com sexo, tento paz com dinheiro, tento paz criando para mim uma ideia de conforto que o poder me dá. Isso não dá certo. Aí alguém chega para mim e fala assim, tenta Jesus, Jesus vai dar certo. O que aconteceu? Eu tinha os mesmos propósitos, mas entendo Jesus como um método superior para alcançar o que eu já queria sem Ele. E Deus fala assim, não vai dar certo, porque você está fazendo de mim um ídolo. E ídolos não trazem paz. Deus vai mudar o que a gente quer. Porque se o que eu quero continua intacto quando eu coloco isso em relação com Deus, eu vou ter uma relação abusiva com Deus. E muitos cristãos vivem com maneira ansiedade porque, pode ver, a maneira como eles se relacionam com Deus é um relacionamento abusivo. Tipo, se você não me der isso, eu saio. Chantageando Deus toda hora. Se você não fizer o que eu faço, eu paro de dizimar. Ah, alguém brigou comigo na porta da igreja, Senhor, eu não vou mais. A Darleide falou um negócio que é um negócio que eu não queria. Abusivo, totalmente. Ninguém consegue ser livre. E autocentrado, né? E autocentrado. Sempre autocentrado. Eu estou no trono e ele vai me servindo. Vai me servindo. Deus fala assim, vamos mudar o seu propósito? Eu falo, qual? Agora você vai querer o que eu quero. E quando eu desejo o que Ele deseja, eu perco medo do insucesso, porque Deus nunca perde naquilo que Ele deseja. Não existe um momento da história do universo que Deus se reuniu lá na divindade e falou, hoje o dia foi tão frustrante, não consegui fazer nada que eu queria. Não existe isso. Ele sempre termina. Então, quando eu sonho os sonhos dEle, eu consigo dormir, porque vai dar certo. Ai, meu Deus, isso é emocionante. Isso é lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu dizer uma coisa para você também. O programa com o Robson é para você assistir com cadernetinha na mão e caneta. E é também para você depois assistir de novo. Porque não só assim, entendi e peguei. Não. Tem frases que são assim, a resposta. Isso é um dom que Deus te deu e é um dom que a gente sente ser para esse tempo, de dizer as coisas que sempre são ditas, mas de uma maneira que são muito condensadas em pílulas que vão ao ponto, sabe? Quando você, por exemplo, inicialmente já disse assim, eu estou emocionada desde aquela hora, ele disse assim, você fica bem no ambiente quando você está bem com quem lhe recebe, algo semelhante você diz. E não é verdade? Por exemplo, eu vou ser recebida na casa de alguém que gosta de mim. Eu chego e fico à vontade. Tiro o sapato e fico o pé no sofá. Ou mesmo que eu mantenha ali os proformes, mas eu sei que eu sou bem-vinda, né? Ali tem gente que me quer. Se nós não estivéssemos bem, se nós não fôssemos amigos, você chegaria aqui muito tenso, muito sem jeito, muito sem graça. Olha isso. Se eu estou sob o governo de Deus, mas tenho paz com Deus, que era o que você nos fazia pensar, para ter paz em Deus, eu preciso ter paz primeiro com Deus. E, de fato, tem uma coisa que mina a experiência de fé, é a culpa. Uhum. Eu não confio que Deus me perdoou. Eu não confio que Deus me redimiu, me lavou, eu estou limpa diante de Deus. Eu posso chegar à presença de Deus, eu posso me assentar à presença de Deus, porque Cristo me garante essa possibilidade de eu entrar e ficar bem, porque sou bem-vinda na presença de Deus, por causa de Cristo. Meu Deus, isso é confiar. Sabe, Darleide, quando você falava, a minha mente foi para dois momentos muito importantes da Bíblia, que é o da filiação. Eu até me emociono quando penso nisso. Deus vai criando e falando, é bom, é bom, é bom. Mas quando Ele termina o sexto dia de criar o homem, Ele fala, é muito bom. Você que está em casa, viaja comigo. Ele falou isso antes ou depois de criar o homem? Obviamente, depois que Ele criou o homem. Então, o homem ouviu a frase. Eva está acordada, Adão estão acordados, vivos, eles estão se olhando e vindo, Deus olhou para eles e disse assim, ficou legal, eu gostei. Como isso preencheu o coração daquele casal quando ouviu o seu Criador dizer assim, eu gostei de vocês. Eu preciso de duas informações na minha vida todo dia para ter paz. Eu preciso saber que eu tenho um pai. Mas só saber que tenho um pai não é suficiente. Porque se eu chegar em casa e meu pai dissesse assim, olha, eu acordei hoje para te dizer uma coisa, você é meu filho. Eu falo, legal, pai. Mas ele disse assim, mas eu estou triste com você. Isso acaba com o meu dia.
Se ele disser o contrário, também é. Fala, filho, eu te amo de coração, mas eu queria te informar que você não é meu filho. Vai acabar com o meu dia também. Eu preciso das duas informações. Você é meu filho e eu não estou triste. Eu estou feliz. Eu estou feliz, eu estou bem, a nossa relação é legal. Quando Jesus saiu do tanque, saiu do Rio Jordão, a voz que veio foi, este é meu filho. E está muito boa a nossa relação. É meu filho amado. Esse é meu filho amado e eu tenho alegria nele. E a alegria do Pai era o que Jesus buscava. Eu quero mantê-lo feliz. Mas não que eu tivesse que me acabar. Mas quando ele olha para o céu e fala, nossa relação está boa. Imagine Eva olha assim e fala, Senhor, está legal? O que Satanás fez assim que ele começou a tentar? Ele falou, não está legal. Então, quando está bom, minha relação com Deus está boa, o pecado é ruim. Quando a relação está ruim, o pecado fica bom. Foi exatamente o que aconteceu com Eva. Satanás olhou para ela e falou, está ruim, Eva. Aí ela viu a árvore e falou, é boa. Isso é para todo mundo. Uhum. O que me deixa feliz ao acordar hoje, fala, Senhor, está tudo bem entre nós, é? Ele fala, está legal? Estou bem, você está sorrindo, eu também. Por isso que eu chamo isso de graça. Não é só você que ri, eu também estou rindo. Agora, passar todos os dias pensando num Deus insatisfeito, descontente o tempo todo, mesmo que eu não explique isso, isso gera em mim um coração triturado. Uhum. Porque assim, a gente falou do efeito de a gente estar num ambiente onde você é amigo de quem controla o ambiente. Eu tenho que acertar. Porque qualquer erro meu gera um enorme desconforto diante de alguém que não me ama. Exato. Você é obrigado a acertar. Então, mas se eu sou quando eu sou amado no ambiente... Caiu o prato, quebrei, derramei o suco na mesa, sujei o sofá. Amigo, fica bem, tranquilo, a gente resolve isso. Exatamente, isso não é importante. Não, fica tranquilo. Então, com Deus seria, filho, não me surpreendeu que você derramou o suco na mesa. Não me surpreendeu que você quebrou o prato, não me surpreendeu. Mas eu tenho como mudar a situação. Se preciso for, eu troco a mesa. Se preciso for, eu troco a toalha. O que você quer que eu faça? Mas faça paz comigo. É isso aí. Tipo, eu gosto de você, não do prato. Não do prato, isso. É a nossa relação com os nossos cônjuges. A esposa bateu o carro. Amor, bati o carro. Como você está? Como você está? Eu gosto de você e não do carro. O carro a gente arruma. Agora, quando é o contrário... Então, você está respondendo à minha pergunta, que penso ser a sua pergunta, como é que, então, eu tenho essa paz em Deus... tendo paz com Deus. É aqui que se gera a confiança, essa confiança de que é amado, de que está tudo bem, de que Deus me ama e eu respondo a esse amor. É ali que eu aprendo a confiar para, quando aquilo que é preocupante chega até mim, não me trazer desespero, porque eu pego a preocupação, a ansiedade, o temor e vou a quem eu confio, que é grande, que é poderoso e lhe entrego. Aí lembra que eu disse para você, como é que eu faço para não ficar pegando de volta? É porque é um exercício. Sim. Nós estamos conversando aqui com o Robson Aleixo, é pastor, mestrando, daqui a pouco ele já é mestre, depois já é doutor, eu já estou esperando o livro. Menino, material para livro ele já tem, muito, muito, muito. E apresentadora do programa Fé para Hoje, que vai ao ar em novo dia e horário, né? Segundas-feiras, 10h30 da noite. 10h30 da noite, coladinho ali com o meu segundo programa. E tem outros horários, tem mais uma segunda vez inédito na semana? Tem algumas reprises, eu não sei todas de cor, mas sábado, por exemplo, já é sábado de manhã, 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Fé para Hoje, você pode acompanhar no NT Play também, programa excelente. É para sentar e pensar, é aprender do começo ao fim. Você não vai nem piscar. Fé para Hoje. E nós estamos aqui hoje tratando como ser um cristão menos ansioso, como ser um cristão menos desesperado. Eu tenho dito assim, sabe, Robson? A gente precisa escolher entre ser um crente confiante ou um crente desconfiado. Uhum. Um crente que crê ou um crente que descrê, ainda que mantenha essa camisa crente. Crente para os outros, mas dentro. Porque, veja, tem palavras que Jesus disse que são fortes. Sim. Eu estou achando que estou tentando imaginar o que você vai dizer. Dá palavras, tempo? Dá tempo, Dá tempo, por favor, nesse bloco? Traga as palavras de Jesus, porque eu vou avisar para você. Se você é muito sensível, não escute essas palavras. Mas se você tiver coragem, escute o que Jesus Cristo disse, que confronta muito do nosso eu pós-moderno. Robson. Essa palavra que ela disse é não andeis ansiosos, né? Eu queria trazer o verso anterior, porque Jesus está falando de um assunto. Okay. E ele vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores. Uau!
Porque você irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ele está falando e está apresentando a riqueza como alguém que tem domínio sobre a sua vida. E ele fala de servir, ele não te tirou da categoria servo. Ou seja, você é servo como identidade. A questão é para quem você irá servir. Esse texto aqui está totalmente alinhado com o que ele vai falar 4 capítulos depois, quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, ele não está dizendo que o jugo é que te faz cansado. Ele está dizendo que o que te faz cansado é o jugo errado. Ou seja, o problema não é servir, o problema é servir ao Senhor errado. Porque ele fala, vinde a mim que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas a gente imagina, então ele vai tirar de mim o jugo. Ele fala, não, eu vou trocar o jugo, eu vou te dar o jugo certo. Esse Senhor que você está servindo está deixando você exausto. Aí ele vai dizer, por isso, digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que hão de vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais que as roupas? Aí ele vai dizer, observe as aves dos céus, eu estou cuidando de tudo, eu tenho controle absolutamente sobre tudo. Quem de vocês pode acrescentar alguma coisa, um côvado, ao curso da sua vida? E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observe a natureza, eu controlo tudo. E aí ele vai dizer, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Gente, presta atenção. Você tantas vezes já falou, ou outras pessoas falaram e você ouviu. Ansiedade não tem nada a ver com falta de fé. Vem Jesus Cristo e diz, não vivam ansiosos, preocupados, homens de pequena fé. É certo que nós estamos falando de algo que tem um protocolo para ser identificado, que tem sim algo de ser tratado por psiquiatra, porque isso se torna cada vez mais, diria assim, avassalador quando não é tratado, quando não é considerado, mas qual é a proposta aqui? Quando eu disse para você, se você é sensível, não escute, mas se você tem coragem, escute o que Jesus Cristo disse. Ele está sim nos fazendo considerar que quando nós pensamos que a preocupação com as coisas até do cotidiano, né, Robson? Ele está falando do que vai comer, do que vai beber, do que vai vestir. Imagina das preocupações advindas de questões até maiores. Jesus Cristo está dizendo, essa preocupação que te governa sinaliza, sim, que precisa amadurecer na fé. É que a gente fica ofendido, diz assim, como assim eu não tenho fé? É claro que eu tenho fé, é um absurdo, eu tenho fé, mas eu vivo ansiosa, eu vivo desesperada, eu não consigo dormir. O que a ansiedade faz? A ansiedade não te deixa dormir, a ansiedade não te deixa comer, a ansiedade ou te faz comer demais, a ansiedade faz você ser prejudicado no seu trabalho, na sua criatividade, nos seus problemas. Porque a gente não está falando da ansiedade que põe para você para pular da cama todo dia e viver. Falando da ansiedade que tritura seu coração, como diz o Robson. E aí Jesus nos está chamando lá no Monte das Bem-aventuranças para a gente amadurecer para algo que eu acho que nós temos perdido. Qual é a segurança que eu tenho em Jesus de que Ele, de fato, vai me ajudar a superar ou passar pelo vale da sombra e da morte? Robson. Ele vai bater mais forte. Ai, ai, ai. Porque ele vai dizer assim, ó. Não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Você sabe que na minha versão fala pagãos, né? Os pagãos. Mas o que ele está definindo existe uma pessoa do lado de cá e uma outra do lado de lá. E a linha divisória é a nacionalidade, a cidadania do reino. E é isso que ele está dizendo. Quando ele chama de gentil, ele está falando alguém que não faz parte do reino de Deus. Porque ele vai confirmar isso, mas procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, a gente precisa colocar algumas coisas aqui. A primeira é a ideia de justiça. Muitas vezes nós lemos na Bíblia a palavra justiça imaginando somente perdão, mas perdão, quando a Bíblia fala de justiça como perdão, existe um contexto para isso. E essa justiça como perdão, ela não é buscada, ela que vem ao nosso encontro. O perdão é vindo de lá para cá. Agora ele está falando uma coisa diferente, uma coisa que você busca. Você buscar a justiça e a justiça do reino. Não existe reino sem rei. Então, o que ele está dizendo assim, você está se preocupando como uma pessoa típica de que tem uma vida desgovernada. Quando você procura o reino de Deus, você se submete a um reino que tem um rei. Então, entrar no reino de Deus e a justiça de Deus é viva pela lógica do reino. E a lógica do reino, você se preocupa com a comida, a bebida e a vestimenta do outro.
e não com a sua. Porque esse negócio de preocupar só consigo mesmo é coisa de quem não vive a lógica do reino. A lógica do reino é, eu vi um faminto e eu me preocupo com a fome dele. Eu vi um descamisado e me preocupo com o fato de ele estar sem vestimenta. A lógica do reino é o outro sempre, o outro em primeiro. Qual é a lógica do reino lá em Deuteronômio? Assim que eu pego a minha colheita, a primeira preocupação é com o Senhor. A segunda é com o órfão, com a viúva, com o imigrante. Depois que começo a me preocupar. Sempre. Por exemplo, ele criou um sistema de dízimos e ofertas. É no começo ou no final? Sempre o primeiro nunca é você na lógica do reino. Agora, aqui ele está dizendo assim, você está se preocupando com você primeiro. Essa não é a lógica do reino. Essa não é a justiça do reino. Justiça do reino, ela se dá numa coisa que a gente precisa voltar a falar como cristãos. Quando o Evangelho toca meu coração, ele muda a minha relação com Deus. E ao mudar minha relação com Deus, eu começo a me entender. Quando ele entra no meu coração, ela muda a minha relação com o próximo. Mas ela muda também a nossa relação coletiva, no jeito de reestruturar um ambiente que produz injustiças. Assim uma igreja deve agir. A igreja fala com você, e ela lida da sua relação com o outro, mas ela lida com relações sociais que fomentam injustiças. Então ele fala assim, essa legislação com que você está seguindo a vida é uma legislação suicida. Ela desestrutura. Toda lógica onde eu estou primeiro é uma lógica que não tem nenhum tipo de sustentabilidade. Adoece. Adoece. Hoje você entra em qualquer lugar, está escrito assim, lute e viva pelos seus sonhos. Exato. Não há um planeta que suporte 8 bilhões de sonhos. Não tem como. É verdade. Porque eu não preciso ser contra você. Eu só preciso ser a favor de mim. Já é suficiente para me tornar um inimigo socialmente aceitável. Egoísta. Egoísta. E as pessoas não são mesmo. As pessoas não vão admitir, olha, eu sou contra você. Não, elas só são excessivamente a favor delas mesmas. E por isso elas estão ansiosas. Agora, quando há a lógica do reino de todos estarem se preocupando com o outro, isso acaba. Você está achando que sua vida está mal? É só começar a servir que você vai perceber que não está tão mal assim. Maravilhoso. Encontrei com um amigo e disse assim, preciso pagar o IPVA do meu carro e estou preocupado. Falei, isso é coisa de quem tem carro. Exato. Se não tivesse, não tinha essa preocupação. Não tinha. Exatamente. E você sabe que tem pessoas que nos veem lidar com a vida assim e elas ficam muito incomodadas. Como assim? Outro dia, no Rio de Janeiro, uma senhora correu, literalmente, ela saiu correndo atrás de mim e ela me disse assim, bem perto de mim, quase face a face, literalmente assim. E ela dizia assim, você não tem problema? Eu disse, meu Deus, é para dizer que tenho ou para dizer que não tenho? Porque eu precisava pensar na condição em que ela estava. E ela muito perto, você não tem problema? Um beijo para você, princesa, caso esteja me assistindo. E ela disse assim, ficou me olhando, esperando, e eu precisei de 5 segundos para me concentrar no que dizer e disse para ela, eu tenho problemas, mas os problemas não me têm. E isso é uma verdade, quem convive comigo sabe. Eu não sou tomada pelos problemas, eu não sou cercada por eles e asfixiada pelos meus problemas. Eu aprendi, por isso que esse tema para mim é tão caro e tão precioso. O Evangelho não é o Evangelho, mas Jesus não é Jesus, mas é Jesus. Ponto. O Evangelho, ponto. O mais. Não tem mais. É o que esse mais? Ele é completo. Nós vamos para o intervalo, mas vem para cá com a gente. Sempre o consultório é esse lugar para você vir e sentar e aprender com a gente para a vida. Até já. Meus amores, hoje nós estamos tratando sobre o cristão que vive ansioso, preocupado. Como é que a palavra de Deus pode ajudá-lo? Como é que Jesus pode resolver essa questão? Como ser um cristão menos ansioso, preocupado, desesperado? E eu quero fazer você pensar sobre como nós vamos ajudar nossos filhos a terem a compreensão de levar a vida na perspectiva do reino de Deus. Como é que nós vamos ajudar esta geração tão desafiada e desafiadora a lidar com temas que são estridentemente responsáveis por tornar a geração dos nossos filhos, desde crianças, os adolescentes, tão infelizes? Nós nunca ouvimos, os dados não
mentem nesta questão ao demonstrar como nossos filhos, tão pequenos hoje, já são desesperançados, já pensam em suicídio, autolesão, ou a chamada automutilação, elas se cortam, elas se machucam, elas estão com baixa autoestima, elas estão infelizes, muito infelizes. O que a gente vai fazer pelos nossos filhos? Como é que nós vamos ajudá-los? E aí nós escrevemos um guia de estudo para os pais, pais preparados, filhos de caráter. Você sabe que eu escrevi esse guia de estudo junto com os meus amigos da Escola Bíblica e profissionais outros que nos deram suporte para fazer chegar até você esse material que foi feito com muito amor, muita oração, muito respeito àquilo que nós consideramos ser essencial para os dias de agora. Nós precisamos nos ajudar. E uma das primeiras lições, aliás, a primeira lição, ela vai chamar a atenção dos pais, dizendo assim, o que nós vamos fazer pelos nossos filhos? Como é que nós vamos ajudar os nossos filhos? E aí tem uma série de sugestões, de textos para fazer você pensar como você vai ajudar os seus filhos. Como vai ajudá-los a que eles não sejam tão ansiosos, tão cedo, tão preocupados com coisas tão supérfluas, para que eles não sejam autocentrados, para que eles não sejam tão egoístas. O egoísmo é da nossa natureza, mas como é que a gente aprende a elaborar a nobreza do nosso caráter? Se eu fosse você, eu não perderia um segundo, era agora, pá! Mandar mensagem agora para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 12 98244 4449, 12 98244 4449. Vai chegar em sua casa sem pagar nada por isso. O nosso interesse é que você tenha um bom material para começar a estudar sobre que governo estará sobre a sua casa e a sua vida junto aos seus filhos. Tá bom? 98244-4449, o WhatsApp para você mandar uma mensagem. Eu quero pais preparados, filhos de caráter. Combinado assim? Um beijo para você que está na sintonia e agora a gente começa conversando de volta nesse segundo momento com o pastor Robson Aleixo, nosso pensador do momento. E nós estamos tratando sobre como ser um cristão menos ansioso e desesperado. E aí nós saímos ainda falando do que disse Jesus, né? E eu vou ressaltar, ele disse, não andem preocupados, porque andam tão preocupados assim homens de pequena fé. Como você entende o ser de pequena fé? Porque dói, a gente jura que tem muita fé. Eu tenho muita fé em Jesus. Vem dizer que porque eu vivo preocupado e ansioso, eu tenho pouca fé? Porque a gente muitas vezes pensa a fé como algo que está no meu bolso, e eu saco em alguns momentos que a circunstância exige. Alguém fica doente, eu puxo a fé. O boleto chegou e o pagamento não, eu saco a fé. E a Bíblia não trata a fé dessa forma. A fé é uma condição de relacionamento, é um estado do ser. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outro texto diz que o justo viverá pela sua fé. A fé é um estado. É uma estrutura de vida a partir de uma confiança em um relacionamento. Eu gosto de uma definição que fé é uma confiança divinamente inspirada. Deus inspira fé a partir da maneira como Ele se mostra e eu o conheço na caminhada. Então, ele fala homens de pequena fé e ele está dizendo que há uma dimensão da qualidade da fé ali. Porque, sim, uma fé pequenininha faz o mesmo efeito que a fé grande. Então, ele está dizendo aqui, desse pequena fé, na qualidade mesmo da fé. Uma fé em direção a Deus já é suficiente. O problema é quando a fé não está em direção a Ele. E fé, ela uma tradução aqui é fide, ela tem a ver com fidelidade. De uma relação mesmo de conhecimento. Eu gosto de um exemplo de fé que é o de Abraão, chamado pai da fé. Abraão, quando saiu da terra dele, em Harã e Ur, ele não é o mesmo Abraão que sobe o monte com Isaac. Há uma caminhada na qual ele vai conhecendo Deus em cada esquina, em cada passo da vida, e conforme as circunstâncias vão se renovando, ele vai aprendendo mais uma faceta e uma forma de Deus agir. Deus, ele é sempre surpreendente, mas ele é revelador. Então, ele diz para você qual é o padrão dele. A gente pode, por exemplo, pensar assim, no exemplo grande. Houve um dilúvio. Antes do dilúvio, houve uma porta aberta para quem quisesse escapar do dilúvio. Houve fogo sobre Sodoma e Gomorra, mas antes disso houve uma intervenção de Deus, um sacerdote que aparece e alguém que vai para lá, para uma porta de salvação. Houve a destruição de Jerusalém. Antes da destruição de Jerusalém, há um aviso, saia dela,
Portanto, Deus ele tem um padrão. O que Ele fez, Ele fará de novo. Ele não nos surpreende dessa forma, que você não sabe como Ele vai reagir. Ele expôs os mandamentos. O que é o mandamento? Você dizer assim, olha, eu penso assim. Então, para você se relacionar comigo, você sabe quando estará pecando. Você sabe quando está me desagradando. E Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. O que é isso? É para que na caminhada nós vamos aprendendo e aprofundando a relação. O ladrão na cruz, ele entrará no céu pelo mesmo motivo que Abraão entrou. Mas eles não vão entrar no mesmo nível de relacionamento. Porque Abraão sabe muito mais sobre o Deus que o salvou do que o ladrão da cruz. Assim se dá essa relação de fé. Então eu tenho que confiar e aprender a confiar conforme o relacionamento se desenvolve na caminhada. Não é aquilo que eu falo, preciso de fé agora. Não, isso não existe. Você conhece aquela pessoa. Então eu estou aqui e você vai fazer uma pergunta daqui a pouco. Eu não estou com medo da pergunta, porque essa conversa já começou faz anos. Então a gente está aqui e vai. Como qualquer coisa, minha esposa me liga, eu não fico com o coração batendo. De alguma forma você sabe de onde vem e fala, vai, pode ir que eu confio em você. Isso é fé, isso é fé. Fé, então, seria um estilo de vida que vou desenvolvendo com o autor e consumador da fé. Faz parte da minha vida no tempo que eu vou andando com ele e aprendendo com ele. E aprender que esse relacionamento envolve duas decisões. Um Deus que decidiu te dar decisões e Ele vai respeitando as suas decisões, mas Ele te diz claramente que em algum momento, se essas decisões chocarem com a dele, é a dele que vai prevalecer. Então, é um relacionamento. E muitas vezes a gente fica mal quando pensa num Deus que decide tudo. E Deus não é assim. Às vezes a gente fala, Senhor, escolhe por mim. Senhor, eu quero que o Senhor escolha o meu marido. Ele fala, não. Eu digo para você quais são as regras para você escolher bem, mas eu não vou escolher por você. E tem muita gente fazendo essa oração, né? Ai, Senhor, o Senhor me manda um filho. Deus manda um filho, mas só tem um jeito de você trazer ele. Então há uma... Você tem que ser coparticipante desse milagre. Coparticipante. Esse Deus que escolhe tudo gera ansiedade. Ele não existe. E muita gente pensa num Deus que não escolhe nada. Ele só vai carimbando o cheque. Conforme eu vou fazendo planos, Senhor abençoa os meus planos, abençoa meus sonhos, abençoa tudo, e eu vou fazendo plano e Ele vai só colocando poder. Deus fala, não é assim. O que temos é uma relação, onde eu decido, você decide, e eu quero que o seu coração seja como o meu para decidir. Então, quando você começar a gostar das mesmas coisas que eu e querer as mesmas coisas que eu, você vai se alinhar e vai ser feliz, mais feliz ainda essa relação. E aí, quando você decidir errado, relaxa. Porque eu não vou deixar a sua decisão errada caminhar. Ela vai chocar com a minha e a minha vai prevalecer. E olha, no dia em que Deus decide liberar você para fazer o que você quer, tendo Ele já dito, não faça, não vá, no dia que Deus libera, é a maior tragédia da vida. É quando Deus diz, vai, faz o que você quer. Quando Deus me deixa livre para fazer o que eu quero, desconsiderando a vontade dEle, olha, quando eu leio Romanos 1 e ele diz uma coisa dessa, eu entreguei aos seus desejos. Isso é a ira. Eu temo. Essa é a definição na Bíblia de ira dele. Né? Um Deus, ele pune deixando você escolher. Ponto. Você é livre. Oh, meu Deus. Olha só, repetindo aqui. Segundo especialistas, 70% das nossas preocupações são por coisas que nada significam para a vida. 40% das nossas preocupações nunca vão acontecer. 30% das preocupações são por coisas que nos aconteceram no passado e, portanto, não tem mais jeito. Estou preocupada com coisas passadas. E aí tem muita depressão, muito trauma, muita agonia, meu Deus do céu, ou culpa, por que eu fiz, por que aconteceu. É aquilo que marca para a gente, mas não dá para voltar no tempo. E a gente precisa prosseguir. Também tem mais. 12% das nossas preocupações tem que ver com preocupações com crítica alheia. Falaram de mim, eu estou sem dormir. Disseram que o meu... Você sabe que de vez em quando tem alguém que diz assim, Darleide, deixa o convidado falar. Se eu ficar preocupada... Gente, quando eu estou aqui com os meus convidados, eu estou inserida, eu quero saber, eu quero perguntar, eu me emociono, e o programa é nosso, e outra hora o programa é meu, e aí a gente vai nessa... É como estar conversando com um amigo, e a gente interrompe os amigos mesmo. Mas a crítica alheia, ou você aprende com ela, ou você passa sem ela, né? Mas sofrer por ela...
10% das preocupações são com possíveis problemas de saúde e alguns desses nunca se tornarão realidade. Alguns, porque outros vão se tornar realidade de tanto você pensar. Eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente. Então, o teu pensamento vai criar essa realidade interna e você, sem saber, também poderá cooperar para ficar doente. Porque você lá no fundo tem uma vontadezinha de ficar doente. Porque se tivesse vontade de ter saúde, você mudaria a rota pela saúde, entendeu? Até nisso a gente tem que pensar. Somente 8% das nossas preocupações podem ser resolvidas. Tem um jeito para elas serem resolvidas. Diante disso, será que as nossas ansiedades, nossas preocupações são de fato uma realidade? Será? Robson Aleixo, o que você está rindo? Faz um tempo já que eu desenvolvi para mim mesmo, parece meio bobo, a teoria dos problemas. Como é a teoria dos problemas? Existem 4 tipos de problemas. Tem problema que não é problema. E por isso que eles nunca se solucionam. E você gasta a vida inteira tentando resolver um problema e fala assim, por que não tem solução? Porque não é problema. Por exemplo, tem gente que se preocupa com idade. Idade não é um problema. Não é. Não é um problema. Aí ficam aqui, eu estou com essa ruguinha aqui. Isso é um sinal de que você não morreu. Então, isso não é um problema. Envelhecer não é um problema. Morrer jovem é. Isso. Então, aí alguém chega para mim e tal. Então, isso não é um problema. Existem problemas que não são seus. Exatamente. E aí a gente tenta resolver e nunca vai resolver, porque esse é um problema que não é seu, é um problema de outro. Tem problema que é do Estado, tem problema que é da ONU, tem problema que é da Organização Mundial de Saúde, tem problema que é de Deus, mas não é seu. E a gente fica se preocupado e não vai se resolver porque é de outro. Existem problemas que não têm solução. Eles só vão solucionar quando Jesus voltar. E a gente fica tentando resolver esses problemas, eles não vão ser resolvidos. Morte não tem solução. Pare de se preocupar com problemas que definitivamente não têm solução. Mas tem problema que é seu. Então, se você for dividir de maneira igual, dos 100% das nossas preocupações, elas são 25%. Tem um episódio de Josué que ele está orando, e Deus fala, para de orar, Josué. Eu não lembro de nenhum outro texto que Deus manda alguém parar de orar. Ele falou, Josué, para de orar. Porque você está orando, falando que esse problema é meu. Esse problema não é meu. Isso é seu. Vai lá, alguém roubou. Vai lá, resolve. E tem hora que ele fala assim, só não fiz isso porque você não orou ainda, porque esse problema é meu. Então, se você não entregar para mim, eu não vou resolver. Aí tem hora que ele fala, não, esse problema é nem meu e nem seu. Esse problema é dele. E tem problema que não tem solução. Aqui na Novo Tempo, nós ainda temos um horário às 10 horas da manhã em que todos os departamentos param para orar. Nós nos levantamos das suas mesas, dos seus lugares e nos reunimos para orar. E eu lembro de um período em que num dos departamentos, uma das meninas criou uma caixa bem bonitinha e estava escrito ali, problemas para Deus resolver. Eu imagino que ali muita gente colocou os próprios problemas que deveria resolvê-los sozinhos, por competência dada por Deus, mas que colocava na conta de Deus. Enfim, mas a lógica era, realmente há problemas que aqui é para Deus cuidar. Você põe na caixinha e espera Deus agir, né? Eu vou pedir algo para você, apesar de você ser um homem muito da filosofia, do pensamento, mas você também é um homem que entende a necessidade de trazer isso para a prática. E você sabe que hoje o nosso pensamento muito cartesiano, assim, passo a passo. Como é que a gente aprende nessa confiança? Isso que você falou de jornada, tem um passo a passo? Tem assim, oração ou leitura da Bíblia, que até é a questão, né? Como é que o Evangelho me ensina? E o Evangelho é prático. Como você falou do servir, né? Você falou de eu resolver problemas meus, claro, sempre com o suporte, a maravilhosa graça de Deus que me dá sabedoria. Como você nos faria pensar nesse modo cartesiano dessa caminhada? Passo a passo? Pode ser? Pode, sim. Tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter. Pensando naquilo que Jesus falou sobre a caminhada, a primeira coisa, o primeiro passo é entender qual é a dinâmica do perdão. Passo a passo é crer como o perdão acontece. E perdão acontece por substituição. Perdão não é consertar. Perdão é substituir. Então, o que Deus faz? Ele primeiro perdoa e depois você dá o primeiro passo. Nunca o contrário. Você não caminha e entrega para Deus os requisitos que você já atingiu para ser perdoado. Porque senão você nunca vai chegar lá. Eu falo isso com muita ênfase porque eu tenho certeza que essa é a causa primeira de muita gente ansiosa.
Porque assim, se você tem certeza que você vai viver para sempre, as outras incertezas, elas são muito menores. Muito menores. Tipo assim, vou deitar hoje, amanhã eu vou acordar no céu. Ai, que maravilha. Então, primeiro, quando Deus te perdoa, Deus te substitui. Ele pega toda a sua culpa e assume completamente. Imediatamente após, ele vai ajudar você a mudar a maneira como você o vê. Você nunca vai se ver de uma maneira diferente e boa enquanto você tiver a visão de quem Ele é. Então, assim, Ele fala, fica me vendo, presta atenção em como eu faço, em quem eu sou. Então, você disse um passo aqui. Você está ansioso em relação aos seus filhos? Escute o que Deus fala sobre eles. Tem uma frase de um livro antigo, eu não quero fazer uma crítica aberta, mas quero chamar isso para chamar a atenção, que diz assim, em seus passos que faria Jesus. Essa frase é boa, mas ela não é completa. Eu não devo perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Eu devo perguntar assim, o que Deus disse para eu fazer agora? Essa é a pergunta. Não é o que Jesus faria se Ele estivesse aqui, não. O que Deus disse para eu fazer. E Ele disse para você fazer. Então, o segundo passo é conheça-o. E Deus, o Deus que a gente crê, Ele escreveu um livro. Isso é muito importante, gente. O Deus que nós cremos escreveu um livro. Então, Ele diz para você... A Bíblia não é um livro para preguiçosos. A Bíblia não é um livro impossível de ser compreendido, mas você não compreende sem esforço. Ela pede uma insistência. Então, olhar para o texto bíblico, pedir ajuda no texto bíblico, eu vou fazer essa ênfase. O manual de estudos bíblicos, gente, não é uma brincadeira. É porque ela vai te levar a tirar informações que você não tiraria sozinho na velocidade que você precisa. Então, primeiro passo, aceitar o perdão. O segundo é conhecer esse Deus de verdade, conhecer o que Ele falou e deixar que Ele mude o propósito. Todo dia eu tenho que perguntar, Senhor, isso que eu quero é de fato meu ou seu? Desconfie dos seus propósitos. Há uma música que a gente canta que eu gosto demais, Senhor do Universo, santifica os propósitos do meu coração. Desconfie sempre. Por que eu quero esse carro? Por que o meu coração arde por esse motivo? Por que eu me descontrolei hoje? Desconfie do seu ego, desconfie, porque o ego tem uma capacidade incrível de se sofisticar e se esconder. Então, o passo a passo é conhecê-lo e permitir que ele coloque novos propósitos. Então, acho que uma regra básica para fazer pergunta é assim, quem mais está sendo beneficiado com esse sonho? Quem mais? Deus nunca faz um plano que ele não é efusivo. Então, pensar nisso e colocar-se sobre o propósito. Tem um exemplo bom sobre isso. Abraão. Deus chega para Abraão e fala, sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, Deus define o destino. Ele não fala, eu vou te ajudar na caminhada que você quis. Não. Eu vou te dar um filho. O meu sonho é ter um filho. Não, não, não. O meu sonho é que você, Abraão, tenha um filho. Esse filho é meu. E quando eles se alinham nisso, ele vai subir o monte com o filho e fala, subiremos e voltaremos. Porque ele não estava lá lutando pela vida do filho. O filho não era dele. O filho é de Deus. Então, Deus vai cuidar e o Senhor proveu para si a salvação para o filho que Deus deu. Deus cuidou de salvar o filho. Entende isso? Quando Deus cuida do propósito e a gente vai indo e perguntando o propósito das coisas. E eu vou repetir algo muito importante. Não é possível ser pleno sem ter uma vida de serviço. Não é possível. A gente precisa falar isso a cada 5 minutos. Servir. Deus te chamou de filho algumas vezes na Bíblia. Deus te chamou de ovelha algumas vezes na Bíblia. Mas nenhuma vez que Deus te chamou na Bíblia se compara à quantidade de vezes que Ele te chamou de servo. É a palavra mais usada. Você sabe que tem uma expressão a se referir a crianças que são chamadas desobedientes, mal educadas, coisa assim, que seria a síndrome do imperador, né? A síndrome do imperador. Eles reinam, obviamente que por falta de alinhamento da educação dos pais. Aí eu corro para dizer, síndrome do imperador está aqui, ajudinha para os pais preparar os filhos de caráter. Crianças com essa síndrome do imperador, elas reinam, mandam. Eu penso que a nossa ansiedade maior, nosso desespero, nossa agonia, vem justamente de nós termos essa síndrome. Nós queremos imperar, nós queremos ter o controle. Nós não aprendemos que ainda o segredo de confiar em Deus, nessa caminhada
a gente pensa a partir de Abraão, foi dizer assim, eu estou partido, meu coração está doído, porque Deus está me pedindo meu filho, eu não entendo isso, eu não sei como será, mas eu vou subir esse monte e Deus proverá. Pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. Sabe, essa é dormir e acordar dizendo, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, e eu estou talvez aqui acrescentando já aí, junto na tua lista de passo a passo, essa coisa de ser visceral, sabe? De eu aprender a dizer assim, Deus proverá. Então, eu estou triste, mas Deus proverá. Eu lembro de Paulo dizendo em Filipenses 4, dizendo assim, não andeis preocupados, antes leve a tudo a Deus em oração. Tudo para Ele. Tudo a Ele. Ele é E não se esqueça de tudo o que Ele fez até aqui, que é o que você disse, o que Ele fez, Ele fará. O que Ele fez, Ele fará. Porque Ele é fiel, Ele continua fiel e Ele sempre será fiel. Então, o Deus proverá, sabe? O Jeová Jirê, o Deus do impossível, que é uma das canções que mais marcam a minha vida, e ultimamente tem sido uma outra, que ela é mais recente, diz assim, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Como Ele vai fazer e como Ele fizer vai ser perfeito. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Caixa de música, já chego por aí. Mas, enfim, voltando ao consultório com toda a licença poética, para dizer isso, eu não sei como é que Ele vai fazer, eu não sei como Ele vai resolver esse problema, mas Ele vai fazer. Ninguém imaginaria, Robson, se você fosse escrever aquele capítulo da subida de Abraão, você inteligente, criativo como você é, você não escreveria aquele final. Você não escreveria que Abraão diria, Deus proverá, e Deus proveu daquela maneira. Aquilo é Deus que provê e surpreende assim. Abraão voltou para casa com filho, meu Deus! Darleide, tem uma coisa nesse texto sobre ansiedade, sobre a vida, sobre justiça que precisa estar na superfície. Abraão chegou para Deus e falou assim, tudo bem, Senhor, esse plano está travado. Então, o meu primogênito é Eliezer de Damasco. Deus claramente disse para Abraão, não é. Aí ele fala de novo, Senhor, eu tenho mais um plano para te dar. Eu fiz um filho aqui já novinho em folha chamado Ismael. Esse vai ser meu primogênito. Ele tomou uma bronca de Deus e falou, não, é seu filho com Sara, eu não chamei você, eu chamei a sua família. Então vai lá, eu vou fazer um negócio, você vai se circuncidar para toda vez que você fizer um filho, você saber que é meu. Então não é só o filho que é meu, o aparelho que faz também é meu. Eu faço filhos em Israel, não você. Aí ele toma a lição, passa um tempo, agora manda o menino embora, olha a confusão que vocês arrumaram. Aí nasce Isaac. Nesse momento que nasce Isaac, as tentativas de Abraão já foram todas esmagadas. E o que ele tem naquele momento? Uma consciência total de que há um propósito para ele. Deus não vai criar um filho para um milagre e depois vai anular o milagre no meio do caminho. Então ele fala, subiremos e voltaremos. Ele sabe que o futuro está nele. E ele diz uma palavra ali, o Senhor proverá para si um cordeiro. O Senhor não proveu um cordeiro para Isaac, nem um cordeiro para Abraão. Ele proveu um cordeiro para si. Ou seja, tudo ali envolve Deus. O Isaac tinha que estar morto mesmo, mas Deus proveu para si. Então, o plano é dele e Deus proveu uma forma do seu próprio plano continuar sendo justo. Gosto de uma frase que diz assim, quando você pecou, você tinha um problema. Quando Deus resolveu te perdoar, aí ele passou a ter um problema. E ele proveu para si a solução para o problema que ele arrumou te perdoando. Isso gera uma enorme paz, porque ele é capaz, ele não é o gatinho de Judá. Eu não preciso de um gatinho miando na direção de um dragão, ele é o leão. Então ele não vai rugir só para mim, ele vai rugir do meu lado. Eu não sei se foi a Dorothy Sayers ou se foi o C.S. Lewis que escreveu, mas eu sei que a Dorothy Sayers, ela repete isso, ela diz assim, a fé em Cristo, o cristianismo é como um leão numa jaula. E um leão numa jaula, você não tem que entrar lá para defender o leão. Você tem que abrir a jaula para ele sair e defender você. Muito bom, muito bom. Você sabe que dá mais um capítulo para voltar aqui, porque esse assunto não se esgota. Boa, fica a dica. Fica a dica. Obrigada, Robson, apresentador do Fé para Hoje, aqui com a gente, nos fazendo pensar fé. Faça terapia, tome a medicação, vá ao psiquiatra, busque ajuda, faça. Mas Jesus Cristo, subir o monte com Ele,
ter a certeza de que Ele proverá? Isso eu aprendi muito cedo, enterrando a minha filha e ouvindo Deus dizer, ainda que morra, viverá. E a palavra de Jesus Cristo me sustentou. As lágrimas desciam, o nó na garganta, tantas vezes eu ainda carrego de lembrar. Mas o que Ele disse é a verdade que me traz paz todos os dias. Ainda que morra, viverá. Portanto, não tem nada que eu tema, que Robson ou você temamos. Se Jesus Cristo disse, Ele fará. E em amor, até a semana que vem. Beijo para você. Fiquem com Deus.